Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. João 1,45. Ora, foi Filipe que fora encontrado e chamado por Jesus. E agora ele diz: encontramos. Encontraram os quatro, né? Porque João e André, aqueles dois discípulos de João Batista, tinham ido ver Jesus, onde Jesus morava. André chama Pedro, e hoje aqui no Evangelho relata que Jesus chama Filipe. E Filipe vai chamar Natanael. E Filipe diz: encontramos. O Evangelho não narra quanto tempo esses quatro ficaram com Jesus para saber sobre a vida de Jesus e outros detalhes, porque aqui Filipe já está dizendo para Natanael que Jesus era aquele profeta que Moisés tinha falado. Moisés tinha dito lá em Deuteronômio 18, que Deus iria suscitar um novo profeta, e a esse deveriam escutar. Aquele profeta que as autoridades pensavam que era João Batista, quando foram perguntar. No Evangelho dessa semana também a gente viu essa dúvida daquelas autoridades. Então Jesus foi aquele profeta escrito lá no Deuteronômio, lá na lei, e que duvidavam, pensavam que seria João Batista, mas na verdade Filipe está dizendo que era Jesus. E também essa dúvida: Jesus era de Belém, na verdade tinha nascido em Belém, mas morava em Nazaré e era chamado Nazareno, e filho de José, segundo acreditavam, filho do carpinteiro. No Evangelho de João também, em João 7, 41, 43, ele vai ter uma controvérsia, o evangelista lá narra controvérsia sobre a origem de Jesus. Duvidam que Jesus seja de fato o Messias, porque o Messias devia ser descendente de Davi, devia vir de Belém, e ali pensavam que Jesus, sendo de Nazaré, não seria esse esperado. Então, são vários pontos no Evangelho de hoje que a gente pode meditar, né? Esse encontro de Filipe com Natanael, na verdade, aquele encontro dos quatro primeiros, que depois vão se juntar então Natanael, nesse primeiro encontro de Jesus com seus discípulos, né? Jesus que decide ir para Galileia. Então Jesus está lá na Judéia, provavelmente perto lá do Rio Jordão, naquela cidade de Betânia, onde João batizava. E aí, esse encontro, segundo se sabe, então Jesus parte de novo para a Galileia. Então aqueles discípulos que moravam nos arredores de Cafarnaum, moravam em Cafarnaum, mas André e Pedro eram de Betsaida, também na mesma cidade de Filipe, segundo o evangelho aqui de hoje. Então eles se encontram com Jesus lá na Judéia e voltam lá para a Galileia, né? Mas vamos meditar um pouco mais sobre esse evangelho, né? Muitos pontos que a gente pode meditar para a nossa oração com a palavra de Deus, né? Primeiro, esse encontro. Jesus encontrou, mas os discípulos se sentiram que eles tinham encontrado com o Senhor. A verdade é o Senhor, a iniciativa sempre é de Deus, a graça é de Deus, é Jesus quem chama. Mas esse primeiro encontro, daqueles que vão fazer a experiência com o Senhor, eles fazem e se tornam discípulos, e em seguida discípulos missionários, porque vão chamando. André vai chamar seu irmão Pedro, Filipe vai chamar Natanael. E assim um vai chamando o outro, mas na verdade aqueles que Deus quer, aqueles que Jesus já tinha tocado a graça no coração. O outro ponto também nesse evangelho é o conhecimento das Escrituras. Filipe diz para Natanael que era aquele de quem Moisés e os profetas tinham escrito. Você conhece as Escrituras a ponto de saber que de fato Jesus estava previsto, estava predito no Antigo Testamento? As profecias não falavam que Jesus seria nazareno, embora que os profetas, Miqueias lá, vai dizer lá, outros profetas também vão falar da ascendência de Jesus, quer dizer, seria descendente de Davi, que Davi era da cidade de Belém. Mas aí tem todo o encaminhamento de todo o Antigo Testamento, que não apenas essas passagens, mas todo o Antigo Testamento. A igreja crê
que desde o Antigo Testamento já apontavam para Jesus. Toda a Bíblia ela é cristocêntrica. O Antigo aponta para Jesus e a partir de Jesus ela vai se difundir a toda língua, povos e nações, como Jesus envia lá seus discípulos para anunciar. Então meditemos nesse dia, peçamos ao Senhor essa graça de fazer a experiência com Ele, de termos essa intimidade com Ele e em seguida anunciar também para as outras pessoas. E pedir a graça do Senhor do conhecimento da sua palavra, da palavra de Deus, que não precisamos mergulhar, não podemos prescindir desse conhecimento que a palavra de Deus nos dá sobre o próprio Senhor. Desde o Antigo Testamento, as profecias que se cumprem em Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.